Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre o livro 1984. Eu recortei alguns trechos de uma live que eu fui convidado a participar pelo professor Monteiro. Inclusive, se vocês quiserem assistir essa live inteira, bem como outras lives que ele realizou voltadas a discutir o livro 1984, eu vou deixar aqui o arroba dele para que vocês possam segui-lo lá no Instagram. E no recorte do vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre o contexto histórico da obra, ou seja, em que momento foi produzido o livro e que elementos daquela época podem ter contribuído para a narrativa que o George Orwell produziu, bem como também para elementos que até hoje são bastante perceptíveis, notáveis na nossa vida em sociedade. Beleza? Vamos lá para o vídeo? Eu acho que o que é interessante para a gente pensar, assim, para ser o ponto de partida, né? É a construção da narrativa. Você falou tudo aí, a construção da narrativa. Para criar o elemento distópico, o próprio Orwell ele já cria na descrição, na questão da construção do próprio texto, ele já vai criando um clima de opressão. E você, enquanto leitor, você também mergulha nessa opressão e você acaba ficando incomodado com aquilo. Quando você como historiador, vamos localizar, galera, 1948, 1949, o texto histórico que acompanha o escritor nesse momento. Ele Então, anteviu a escrita do livro é de 48, salvo engano, né? E a publicação dele é 49. E se eu não me engano, o Orwell morreu no ano seguinte, né? Em 1950. Então foi a última grande obra. Foi a última grande obra que o Orwell publicou. Ele é o autor do Revolução dos Bichos, né? Que também é um livro clássico, sempre muito debatido, sempre muito abordado em sala de aula. E é interessante marcar isso, esse contexto de produção, essa historicidade do autor, ela é sempre significativa. A gente está falando do pós-Segunda Guerra Mundial, né, Monteiro? E é uma época em que o continente europeu ainda está reconhecendo bastante a destruição, o cenário de destruição causado pela guerra, mas para além da destruição material, uma destruição que no âmbito da filosofia a gente fala a respeito da crise da razão. É o momento em que o ser humano precisou se confrontar com determinadas questões que não eram sequer cogitadas há alguns anos antes. Por exemplo, quando a gente desvela a política do Holocausto, quando a gente descobre quais foram os dados relacionados à quantidade de vítimas por conta da política de extermínio do nazismo, quando a gente começa a ter algumas notícias mais importantes, mais sólidas, sobre o que está acontecendo na União Soviética stalinista. Então, havia ali um certo desencantamento da intelectualidade em relação à própria capacidade e condição humana. Uma coisa que, nas aulas de filosofia, os professores geralmente comentam que é a crise da razão e contrastam esse processo de mudança de percepção sobre a relação do homem consigo mesmo com o processo do século XIX, que era o contrário, né? No século XIX, a galera olhava para as suas projeções das sociedades, do desenvolvimento tecnológico, com grande inspiração, com uma ideia, com uma idealização. É aí que vai residir, por exemplo, aquela corrente filosófica chamada de idealismo alemão. Alguns autores são importantes nesse sentido, por exemplo, Kant, que seria o pioneiro dessa corrente, depois você vai ter o Hegel, que vai falar da evolução do espírito humano a partir de crises. Então entendia-se que lá no século XIX a gente só iria evoluir. E aí a gente chega no pós-Segunda Guerra Mundial e precisa lidar com a morte de 20 milhões de pessoas, especificamente por estarem fora daquilo que havia sido estabelecido como o padrão de cidadãos aceitável em um determinado país. Então, a Alemanha nazista, no seu holocausto, oblitera a existência de 20 milhões de pessoas. E além da questão do holocausto, tá? A gente acaba concentrando muito o nosso olhar sobre isso, porque é realmente um episódio de grande trauma. Mas, cara, vamos pensar um pouco as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que acometem essas duas cidades em 1945, e em questão de segundos levam à morte centenas de milhares de pessoas. Até hoje existem efeitos da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E aí o ser humano precisa lidar com essas questões. O ser humano precisa refletir a respeito disso naquele contexto. E é nesse contexto que o Orwell está ambientado. Numa época em que as pessoas estão lidando com esses traumas e, para além de lidar com os traumas, estão precisando entender
estão precisando significar ali esse novo contexto que está sendo desenhado. Um contexto de bipolaridade das relações internacionais. O livro ele vai se referir especificamente a um modelo totalitário socialista, né? O socialismo inglês, como ele está propondo. Existem algumas imagens que ele propõe que caricaturam um tanto quanto a figura de Stalin, a figura de Trotsky, acabam estando presentes ali no Big Brother, no Goldstein. A gente consegue ver que ele está fazendo algum tipo de provocação nesse sentido. Só que não dá para dizer que é um livro antissocialismo, ou um livro a favor dos Estados Unidos. É um livro que está tentando elucidar, ou melhor, está tentando incomodar. Está tentando incomodar essa percepção do que nós somos capazes de fazer quando abrimos mão daquilo que é mais caro, que é a ideia de sermos humanos, a ideia de vivermos em fraternidade, vivermos em sociedade e de usufruirmos de condições de liberdade. Então, acho que essa é uma primeira leitura interessante, assim, levar os nossos alunos, os nossos espectadores aqui dessa live a essa época, a uma época em que há um certo desencantamento sobre a condição humana. Isso acaba abrindo também uma janela interessante, Monteiro. E, cara, me interrompe, tá? Porque você sabe que quando eu passo aqui a quinta marcha, eu vou embora, né? Mas, assim, me interrompe, por favor, traga as suas falas, velho. Mas, enfim, já que eu abri... Fala. Tô aqui. Ah, beleza. Cara, não fala isso, meu irmão, porque mesmo sem voz eu vou, hein, cara. Mas olha só, o que eu preciso é de assistência, meu irmão. Se eu tenho espectadores, eu tô feliz. Aliás, deixa eu contar uma parada engraçada, cara. Não esquece, não. Eu tenho que falar da Hannah Arendt, que é onde que eu vou chegar, tá? Mas hoje, né, a galera que tá... É tão engraçado que ele empacou. Oi? A internet dele aqui. Poxa, a internet... Travou? Empacou. Voltou agora, vai. Ah, beleza. Não, então, cara, os alunos que estão assistindo aqui essa transmissão, que já me conhecem, devem estar percebendo que a minha voz está um pouquinho rouca, porque a gente está na primeira semana de aulas, né? E essa primeira semana de aula sempre é mais cansativa, e a gente está tendo que dar aula de máscara, tem sido algo bastante desagradável. E aí, cara, por que eu tô falando isso? Porque eu cheguei em casa e fiquei com isso na cabeça. Putz, eu tenho uma live com o Monteiro, eu preciso conseguir falar. Eu tava disfônico, cara, tava sem conseguir falar absolutamente nada. E agora tá saindo voz, pelo menos. E aí a minha esposa passou o dia inteiro me zoando, cara. Falando assim, pela primeira vez, vai passar um dia na nossa vida que você vai falar menos do que eu aqui em casa. E aí ela tava celebrando isso a qualquer momento. Assim, todos os momentos, falava, cara, fala alguma coisa. Ah, você não pode, né? Pois é, tortura, meu irmão. Tortura, sinistro, cara. Sinistro.